Olá, amigos. Então, novamente começando outro programa Tocando o Oculto, novamente com meu amigo José Alves aqui. Valeu, José. Prazer em revê-lo. Tudo bom, querido? Excelente. Beleza. E hoje a gente trouxe um tema um pouco diferente. As pessoas quase não ouvem falar sobre esse tema. E eu queria saber de você qual a relevância, qual a importância que existe no tema que a gente vai abordar hoje, chamado a magia do caos. Né? Magia do caos. O que a gente pode trazer para o internauta para ele definir, a princípio, já o que é esse conceito? Esse conceito, ele é, por um lado, ele é definido como uma forma pós-moderna de magia, ou, assim, de certa forma, a corrente mais nova, embora isso não seja exatamente adequado, né? Porque a magia do caos ela é muito antiga. Pode-se dizer que as máscaras atuais são novas, mas o fundamento Os alicerces já são antigos, né? são tão antigos que não dá nem para calcular, tá fora do tempo e do espaço. Porque isso é o caos, né? Ah, é o começo de tudo, então. Então seria a magia do começo de tudo, seria para a gente definir mais claramente, é isso? Sim, assim, É o que tá, é o todo sempre, né? O que existiu sempre. Exato. Pode ser definido assim. Assim, Legal. em termos, vamos assim fazer uma. Antes de nós elucubrarmos o próprio processo em si, vamos fazer uma explanação histórica para situar o internauta, né? Para Quem entender mais isso quem não aí. tá familiarizado com o tema, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, assim, o precursor, o pai ou o precursor da magia do caos no século XX foi um artista plástico inglês, que também era bruxo, chamado Austin Osman Spare. Austin Osman Spare. Ele é alemão? Não, ele é inglês. Ele nasceu em Londres em 1886, morreu em 1956. 100 anos? Prematuramente, ele trabalhou numa fábrica de vidro, né? O pai dele era policial, o Sper desenhava muito bem, e o pai dele pegou uns desenhos dele e mandou para a Royal Academia Real de Arte, né? E ele ganhou uma bolsa de estudo. E logo ele se mostrou como um gênio na pintura. Ele foi aclamado com um talento semelhante ao de Rembrandt, por exemplo. Olha que legal. Né? Mas dessa época, ele conhece uma senhorita, uma mulher chamada senhorita Peterson, que era uma bruxa. E ela alegava, inclusive, ser descendente de um ramo das bruxas de Salem, que não teriam sido eliminadas pelo caçador de bruxas lá com a Tomator, né? Então existiu mesmo um caçador de bruxas. Não, tinha. Claro, com certeza. Tem um filme que fala sobre isso, tem esse nome, né? Tem. Exato. E acho que tem mais do que um até que fala sobre esse tema. Sim. O Sperry, ele vai desenvolvendo o talento dele artístico concomitantemente ao interesse dele pela magia. Né? Prematuramente, ele também tem contato com a obra de Aleister Crowley, com a mitologia egípcia, né? E com a feitiçaria da senhorita Peterson. Né? Ele vai ingressar a Golden Dawn, que era uma ordem mágica famosa na época, fica pouco tempo também, e ele também chega a fazer parte por pouco tempo da Astrum Argentum, a ordem mágica fundada por Crowley. Né? O Crowley que foi inspirador de muitas músicas aí, inclusive uma do Black Sabbath que chama Mr. Crowley, né? Sim. Mas o Sperry tinha uma visão diferenciada da magia. Ele rompe com os sistemas ortodoxos de ocultismo e de magia cerimonial. O Sperry denunciava a ciência, a religião e a magia cerimonial. Né? Ele denunciava? Ele atacava, né? Ele discordava dos seus métodos e procedimentos. Né? Ele julgava, por exemplo, a ciência um sistema de catalogação da realidade, na qual ela excluía tudo aquilo que ela não era capaz de explicar. E nisso ele não está errado. Né? A magia cerimonial ele achava um processo extremamente complicado e desnecessário para usar a magia. Né? E a religião também. Ele dizia o seguinte, a ideia de Sperry é a seguinte: num universo que desafia descrições, toda crença só pode ser falsa. Né?
Tá. Então ele sustentava que o homem, sendo parte do universo, também era Deus. Isso não é só ele que defende, muitos falam. Exato. Então a posição dele é interessante. Então ele é o primeiro a romper com esses sistemas ortodoxos e convencionais de magia. Ele desenvolve um sistema pessoal, altamente pessoal, de feitiçaria, chamado Zoskia Cultus. Né? Não dá para ficar explicando, porque é muito complexo, mas eu posso fazer um pequeno resumo. Né? Uhum. Então o que o Sperry chama de Zos, ele define o corpo como um todo. O corpo todo da realidade. Tudo que é visto, tocado, discernível, nominado. Né? Tá. E o Kia é o inominável, o que não pode ser nominado. Né? Só que Zos, Sperry, ele representa com a mão, e o Kia ele representa com o olho. Mão e olho. O toque total e a visão total. A mão representa a ação dinâmica da vontade. E o olho representa o poder criativo da imaginação. Com esses dois glifos, o feiticeiro ele consegue realizar a magia. E esse olho também significa a mesma coisa na visão egípcia? Ah, boa pergunta. Totalmente, porque Sperry ele recebe também uma profunda influência da magia egípcia. Isso não pode ser esquecido aqui. Foi bom você ter lembrado. Uhum. Então, assim, o sistema de Sperry ele é um sistema altamente desenvolvido também de magia sexual, porque ele trabalha com o complexo da morte e do sexo, essas duas forças, né? Ele trabalha com um conceito que ele chamou de fórmula de ressurgência atávica, né? Que é a influência genuinamente egípcia, né? Que é os feiticeiros egípcios, eles entendiam o subconsciente humano, o que é chamado de subconsciente humano, para os egípcios era o reino dos mortos. Né? Que tem um livro disso, né? E eles evocavam, despertavam os espíritos que eram, que se ocultavam nesses sarcófagos secretos, nesses sepulcros secretos. Eles os evocavam em carne. Então o Sperry partia da mesma perspectiva. Porque assim, o Sperry na época da Primeira Guerra Mundial, ele serviu a Cruz Vermelha, ele viajou, nessas viagens ele foi até o Egito, e ele conseguiu tocar nos hieróglifos, nas pirâmides, nas tumbas, nos sarcófagos, e ele, como ele era um feiticeiro de poderes proeminentes, ele absorveu aquele conhecimento. Né? Ele foi iniciado pela senhorita Peterson nesses mistérios de evocação e reificação de imagens. Né? Ele desenvolveu uma linguagem que ele chamou de alfabeto dos desejos. Caramba! E um processo de sigilização aonde o mago ele oculta o desejo da mente através de um símbolo chamado sigilo. Esse sigilo ele tem que ser simples o bastante para ser visualizado e decorado e complexo o bastante para esconder o desejo da mente. Nossa! Né? Com esse processo, quer dizer, Sperry ele buscava através de uma outra técnica que ele chamava de postura da morte, que era um processo assim, o ar havia um sufocamento do ar concomitante à aniquilação do pensamento, um esvaziamento absoluto do pensamento, com a visualização do selo da vontade inflamado, ele propiciava que a vontade fecundasse o útero da escuridão. Mas isso deve ser uma coisa extremamente difícil de acontecer, difícil, né? mas para fazer isso tem que ser um mago. Aí que tá. E o cara era. É aí que tá. Então, eu estou colocando isso porque esses são os fundamentos, basicamente, que vão influenciar o que vai ser chamado de magia do caos. Né? Então era isso. Ele usava... Então é uma tremenda concentração, profunda concentração nessa história, né? Porque o cara tem que atingir um ápice de evolução aí, que não é qualquer um não. Porque... Sim, por que caos? Porque, por exemplo, Sperry, ele dispensava os meios e atingia os fins. Mas só faz isso quem tem alcance. Quem tem exatamente. Então, essa que é a questão. É uma questão assim, enquanto que a magia, o ocultismo vai ortodoxo, ele
ele é cheio de dedos e não me toques, com essa questão que é própria do caos, que implica o quê? Na descontinuidade, nas rachaduras e na tortuosidade do universo como um todo. E a magia, ela é o fundamento secreto que interpenetra tudo. E pela magia do caos você tem uma direção completamente diferente, então. Por exemplo, quando nós vamos reportar os antigos gregos, o caos pode ser dizer entre os gregos que era o Deus Supremo, porque tudo vem do caos e tudo retorna ao caos. Né? A bem da verdade, os gregos antigos, a partir na época clássica, época de Hesíodo, por exemplo, século VIII lá antes de Cristo, desde nos tempos históricos, os gregos eles tinham um temor das geometrias selvagens e indomadas pela razão. Pela razão. Geometrias selvagens e indomadas pela razão. Eles buscavam se desviar de tudo que era caótico. Buscava o cosmos, ele vem do caos. Ele vem a partir do caos. Mas o cosmos é a ordem desde que ela desenvolveu ciência, religião e filosofia. Ciência, religião e filosofia. Né? Concomitante também a magia. Então, assim, os magistas do caos, os feiticeiros do caos, eles rejeitam os limites da ortodoxia formal, né, do ocultismo, e encaram uma percepção indiscriminada de criação, destruição e obscuridade. Né? Tá. Ou seja, eles levam a magia às suas últimas consequências. Fazem da magia aquilo que a magia deve realmente fazer. Né? As últimas consequências é tudo ou nada. Levar a coisa, intensificar. Né? Conseguir trapacear o universo com os seus limites com mestria e levar a coisa a um nível de magnificência. Nossa, mas para chegar num ponto desses tem que ser muito estudo, né, cara? Tem que ter uma capacidade muito grande, né? Até que tem. Assim, existe uma forma, existem processos, vamos dizer assim, lúdicos de aprendizado. Nós já vamos chegar lá. Aí vamos pular o tempo, vai. Depois da morte de Sperry, Sperry ele não foi um mago tão conhecido quanto Crowley, por exemplo. Ele vem ser mais conhecido em meados dos anos 60, quando alguns magistas eles se juntam para praticar essa vertente, essa corrente. Porque assim, o sistema de Sperry ele é altamente pessoal. Então os magistas que enveredaram por esse estilo de prática de magia não buscam imitá-lo, obviamente, nem tem como. Né? Embora os atavismos da magia do caos são firmemente fincados na feitiçaria. Por quê? Porque a feitiçaria, a antiga feitiçaria e a bruxaria como expressão, ela é subversiva. Ela subverte os sistemas de crença. E é isso basicamente que a magia do caos faz. Ela se põe como uma metacrença de que a crença é uma ferramenta. As crenças são processos. O que a magia do caos busca alcançar é um estado absoluto de vacuidade, aonde o desejo possa ser materializado a partir do vácuo, a partir do vazio. Quando você pega alguns tipos de yoga e meditação que as pessoas fazem, você vê os comentários sobre isso, né? Na Índia e em outros locais onde as pessoas fazem isso profundamente, eles tentam alcançar o nada. Tem a ver. Tem uma ligação. Porque, por exemplo, você pode fazer um paralelo, por exemplo, a própria obra de Sperry, ela tem um paralelo com a doutrina Shan do budismo Zen, ou da filosofia nihilista indiana, a escola do vácuo de Nagarjuna, o taoísmo. Então. Só que tem uma diferença. Tanto o taoísmo como o budismo, eles, por exemplo, levantam a questão, sim, como é que é? Do vazio, né? Dos próprios deuses serem vazios. Tem isso. Só que tanto o budismo como o taoísmo, ele faz isso como uma espécie de proteção mística, né? De uma estrutura moral mística, né? Aonde ele adota uma passividade. Ele faz isso num processo de aniquilar o ego e ele não quer participação absoluta com o jogo do universo. E a magia do caos, ao contrário, ela encara esse mistério,
do vazio, mas ela assume assume o controle do dinamismo ao mesmo tempo. Não é místico e não é passivo. É mágico e é ativo. Né? Então, nos anos 60, alguns magistas eles vão dar continuidade a isso. Então posso citar o Julian White, um grupo conhecido como Círculo do Caos, ou Círculo Vaird, né? Ray Shervin. E já nos anos 70, o primeiro grupo a assumir esse nome propriamente dito de magia do caos, é a Ordem dos Iluminados de Thanateros, conhecida como IoT. Né? Tá. É um grupo que se desliga da OTO, né, da Ordem do Templo Orientes, e é fundado por Ray Shervin e Peter Carroll. Né? Mas você tem um livro dele aí, não tem? Tá aí, já mostro. No começo era um fórum livre para magistas que praticavam essa corrente, essa vertente. E depois evolui para um chamado Pacto dos Iluminados e Thanateros. Não é a única expressão da magia do caos, tá? Nós já vamos dar andamento a isso. Esse nome ele fica como é que é estabelecido naquela época com a publicação desse livro aqui, por exemplo, tá? É o Liber Nu e Psiconauta. Essa aqui é uma edição brasileira, publicada pela editora Penumbra, né? A princípio eram 2 livros, era o Liber Nu e o Psiconauta, e foi juntados num só. Tô vendo aí, tem os 2 títulos. Os 2 livros num só, tá? Peter Carroll, ele também publicou um livro que não saiu no Brasil, chamado Liber Caos. Né? Liber Caos. Continua esses daí. Aliás, o Liber Caos, provavelmente ele é antes desse, se eu não me engano. É antes desse? Agora, preciso ver, mas isso também não importa, não altera são independentes, né? Não altera a questão. A magia do caos, no seu processo evolutivo, desde Sper, ela vai sofrendo, amálgamas, contribuições, né? Então, nos Estados Unidos, Greg Hill e Craig Thornley, eles fundam um culto dedicado a Eris, a deusa da discórdia, que é conhecido como discordianismo. E eles publicam um livro chamado Princípio da Discórdia. E qual que é o princípio da deusa da discórdia? Então, aí que tá. Na teogonia de Hesíodo, Eris é designada como a metade mais selvagem de Eros. Então, Eros é o amor. Não, Eros é o amor. Eris é quem? A discórdia é o quê? Ela fragmenta, ela racha, ela divide, ela dispersa, né? O que acontece é assim, esses dois amigos, eles desenvolvem um sistema de magia nonsense que usa o humor negro no nível de requinte mais primário, entendeu? O objetivo deles é justamente a destruição da ilusão da ordem do propósito. Né? Quebrar essa ilusão. Eles têm isso. Então é uma coisa bem curiosa, né? Que vai se juntar com a magia do caos. Não tenha dúvida, porque é caos. Entendeu? Então junta. Princípio de Discórdia, escrito por Malaclipse o Jovem. Aqui, também, publicada pela editora Penumbra. Essa é a edição brasileira, tá? Vocês podem achar, não foi publicada há muito tempo, então dá para encontrar por aí. Né? A pessoa já está acompanhando de perto essa literatura ali. Essa contribuição. Outra contribuição para a magia do caos é a contribuição de 2 psicólogos outsiders, Timothy Leary, o Papa do LSD, e Robert Anton Wilson. Por que você fala Papa do LSD? Porque ele estava vinculado às pesquisas do LSD na época nos anos 60, na época da guerra do Vietnã. Né? Mas não era com a finalidade de ser entorpecente, né? Não, a princípio não. A princípio fazia parte de uma trama diabólica da CIA para controlar a mente dos outros. Era isso, né, cara? Esse é um grande caos, né? Muito. E o Timothy Leary, ele era um neurologista respeitado. Só que aí é bom, vou até falar essa conversa aí que é legal. O Timothy Leary, ele entra em contato com um grupo
de poetas marginais, que é conhecido como os Beats, né? Allen Ginsberg, né? Jack Kerouac, Gregory Corso, Gary Snyder, né? E eles se propõem a serem cobaias dele. Eles assinam lá um documento se propondo a ser cobaias para experimentar a substância. E o Timothy Leary, ele vai mudando o comportamento. Ele começa a conviver com aquele pessoal e vai se descondicionando, enfim. Sei que a questão toda vai chegar a um ponto em que ele vai ser perseguido pelo presidente americano da época, Richard Nixon, e vai ser chamado de inimigo público número 1. Ele vai ser preso, ele vai ficar na mesma prisão onde o Charles Manson, ele vai ficar preso. Caramba. E ele consegue fugir. Ele foge numa fuga, assim, igual de filme de ação. Nossa. Ele faz bastante. Ele tinha 50 anos na época, então ele faz bastante exercício físico e consegue escalar um cabo de aço. E sai e foge da prisão. Caraca! Aí ele vai pro É o segundo Alcatraz, né? ele vai pro exílio. Ele vai pro exílio e tal. Né? Ele é bancado por artistas como John Lennon, por exemplo, e tal. E ele, assim, a contribuição dele para a magia do caos, para não fugir do tema, é o chamado, por exemplo, 8 circuitos da consciência. O que significa isso? Que significa o seguinte: ele mapeou o processo evolutivo da humanidade. Ele dividiu em 8 circuitos. 4 circuitos ancestrais que levaram a espécie humana à evolução presente, esse estágio atual, e 4 que são responsáveis pela ativação do salto evolutivo da espécie para outros níveis. Embora esses 4 circuitos eles já tenham sido também ativados lá no passado. Por exemplo, ele mostra que xamãs antigos ativavam os 8 circuitos. Ele fala que a ativação do 8º e último circuito te liberta da prisão das cadeias do espaço-tempo. Caraca, mas esses Ele fala que, por exemplo, iogues, tântricos e xamãs alcançam isso. E ele mostra isso. Então, eu estou resumindo porque é longo o negócio, né? É longo, mas tem a ver com chakras. Isso dá para achar isso em português, viu? Procura, se vocês procurar sites de magia do caos, procura lá, 8 circuitos da consciência, de Timothy Leary. Esses outros circuitos que você fala também tem a ver com os 7 chakras, não tem? Olha, você pode até fazer, porque na verdade você pode fazer paralelo com tudo, essa que é a verdade. Principalmente na magia do caos, onde não há nenhum tipo de restrição absoluta. É aí que tá o negócio. Tudo pode caber. Tudo pode ser, só que isso não quer dizer que é uma coisa idiota e aleatória. Não é isso. Porque isso exige mais conhecimento. Nós vamos chegar lá. Então, Timothy Leary, ele tinha um colaborador, Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson, ele simplesmente é um dos maiores especialistas nessa questão dos Illuminati. Ele escreveu um livro chamado Illuminatus, uma trilogia que oficialmente não está publicada em português, embora você possa achar algumas coisas na internet, em outras línguas, alguns trechos em português e tal. Ele escreveu esse livro junto com Robert Shea. Mas Robert Anton Wilson, ele também publicou um livro chamado O Gatilho Cósmico, que você acha em português. Saiu pela editora Madras aqui no Brasil. E também A Ascensão de Prometeus, que também foi publicado pela editora Madras também. Tem uma editora mais antiga, mas a Madras relançou esse livro aí. Aonde ele vai dar contribuições. Esses autores vão contribuir para a formatação da magia do caos tal como ela é compreendida hoje, tá? Avançando um pouco mais no tempo, assim, avançando nessa linha de contribuições inestimáveis à magia do caos, nós vamos encontrar também o anarquista sufi Hakim Bey. Hakim Bey, ele publica um manifesto chamado Zonas Autônomas Temporárias. Eu não trouxe ele aqui, mas eu trouxe o outro livro que ele publicou, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. É da editora Conrad. Esse livro ele é muito bom. Ele estabelece o que é conhecido no caos como subversão ontológica, um estado de subversão perpétua, né, implícita no próprio caos. Tal. E o texto dele, das zonas autônomas temporárias,
vai influenciar um grupo, uma rede internacional de magistas do caos, que é conhecida como Z-Cluster. Z-Cluster. Não? Então o pessoal do Z-Cluster, eles vão criar configurações, grupos de magistas vão se juntar, formando aquilo que eles chamam de vórtices, e vão trocar ideias afins. Eles vão usar a internet, vão usar todos os meios possíveis em termos de tecnologia moderna, cibernético, informática, né? Tudo, e vão formatar isso. Né? Hacking Bay e tal. Então, continua-se como é que é o processo. No Brasil, a magia do caos, ela começa lá pelos finais dos anos 90. Né? Já tinha pessoal que estudava, praticava. Não, a gente tá pertinho. Já tinha, mas... Há pouco tempo mesmo. Não, então, assim, antes do final dos anos 90 já tinha, mas a coisa vai se formatar realmente ali, porque naquele momento vai vir para o Brasil a IoT, ela vai se firmar aqui também, os Illuminati, Illuminati, Ordo Thanateros. E o chamado Pacto Nox. O Pacto Nox foi um grupo de magistas brasileiros do caos, filiados ao Z-Cluster, a um grupo que pertencia ao Z-Cluster chamado Casa Caótica. Né? Então aqui no Brasil, os responsáveis pelo Nox foram, na época, era o Daniel Pelizari e Eduardo Pinheiro. Eu não sei se eles ainda estão em atividade, mas eles fizeram um excelente trabalho. Tradução, textos... E existe muita prática da magia do caos hoje? Tá, só complementando. E a IoT no Brasil foi trazida pelo Eurico, na época, tá? E há até hoje grupos representantes da IoT. Basta vocês procurarem com calma na internet que vocês vão chegar, caso tenham interesse. O que você falou? Eu perguntei se há muita prática da magia do caos aqui no país, não? Olha, tem. Porque, assim, tem duas coisas, tá? Porque assim, a magia do caos, como ela por exemplo, quando a IoT ela se forma, ela evolui de um fórum de magistas do caos para o que eles chamam de pacto, e formata uma ordem. E a ordem ela pressupõe uma hierarquia. Acontece uma dissidência. Há ali... Uma ruptura. Pessoas que não concordam. Os que não concordam, eles sustentam que a hierarquia não é apropriada para a prática da magia do caos. Que ela é adequada a outros sistemas, mas não ao caos. Uma vez que toda a responsabilidade repousa no indivíduo. Não está errado. Não que a IoT também esteja errado, porque o caos pode fazer tudo. Também, inclusive hierarquia também. Então, assim, os dois lados não estão errados. Isso que é interessante, porque, por exemplo, qualquer magista do caos, ele pode, por exemplo, discordar de tudo que eu estou falando aqui também. E você é um magista do caos? Eu também sou. Entendeu? Então isso é aberto, isso é uma coisa aberta, assim, ninguém vai ficar espantado, tá? Ninguém vai ficar... Não tem... Justamente pelo próprio estado inerente do sistema. Né? Esse é um lado. Agora, por outro lado, também tem isso. Como a magia do caos ela é aberta nesse sentido, qualquer indivíduo pode se autoproclamar. Agora, se de fato ele é outra história. Né? Você reconhece um magista do caos em que pontos? Não, eu conheço qualquer tipo de magista. Mas do caos não sai fora disso também. Sim, mas... Eu distingo assim, qualquer magista, isso serve principalmente para a magia do caos. Para mim, o que é fundamental na magia, e sobretudo na magia do caos, que para mim é a própria quintessência da magia, são duas coisas. A originalidade, singularidade. É isso. Né? Por quê? Vamos pegar lá de novo, vamos voltar no Peter Carroll. Além de Peter Carroll, tem outros, assim, eu não quero ficar em falta com ninguém, tá? Tem Peter Carroll, tem o Phil Heine, que também é um excelente autor. Phil Heine tem um livro chamado Caos Condensado, que foi traduzido em português, você acha também. Né? Então, assim, o Peter Carroll, quando ele formata esse sistema de magia, que vai ser compilado aqui no Liber.nu, ele se apresenta como um Magus. O que é um Magus? O Magus é o magista que se... que se autogerou, como é que é? Ele atingiu
atingiu a automestria. Mas é através do seu duplo? Isso, praticamente. sim, ele entra tudo isso aí. Uhum. Né? Quando ele faz isso, ele maneja a magia, ele maneja a grande ilusão do universo, do mundo. E apresenta o sistema dele, entendeu? Uhum. Então, essa que é a questão. Você ficar à mercê de qualquer mago, quem quer que seja, do caos ou não. Se você passar a vida inteira só imitando, não adiantou nada. Uhum. Entendeu? Existe uma expressão na magia egípcia que nós chamamos de macacos de Tote. É interessante. O que é um macaco de Tote? Bom, primeiro, Tote, na tradição egípcia, ele é o deus da magia. Ele é o escriba dos escribas, ele é o criador do alfabeto, das letras, dos números, dos livros. É mesmo? É ele. Da matemática, da geometria. Ah, é? Puxa. É. E ele é o deus da magia. Os egípcios chamavam de macaco de Tote, era um tom, é uma expressão pejorativa dos magos egípcios para ridicularizar os macaqueadores da magia que não são magos. É isso. Os enganadores, os enroleiros. Exato. Isso para nós chama macaco de Tote. Então tem muito macaco de Tote Nossa. se apropriando aí da magia do caos e fazendo besteira, falando besteira. E não sabe a consequência que traz pra ele mesmo, né? É um tolo que vai ser simplesmente movimentado por forças cegas e arbitrárias do acaso e da natureza. Basicamente é isso. Né? Então, Ele perde a existência, a pessoa que está cumprindo alguma etapa dele, e no fim está assim. a primeira coisa que o magista do caos ele vai procurar fazer é se autoconceber como um mago. Ele tem que se criar como um mago para exercer a magia. Né? Não é alguém por ele, é ele por ele. Ele não pode ficar eternamente à mercê de crenças alheias. Eu não tenho a capacidade de te acender. É você com você mesmo. Exato, lógico, você pode, não nada contra você usar, ter referência, não é nada disso. Você pode usar e tal. Alguém pode fazer essa ascensão por você? Ou tem Não, que ser você em mesmo? última instância tem que ser você. Mas alguém pode facilitar. Alguém pode facilitar. Iniciador, né? Se você recebe uma gama de baterias e gamas de treinamento, ele pode criar, inclusive, todas as... Porque, assim, uma iniciação, ela acontece num momento de crise terrível. Terrível. Então, uma iniciação verdadeira, ela se dá no instante, num momento de crise terrível, onde não há escapatória. Das duas, uma. Ou você vai sucumbir e vai perecer, morrer, desaparecer e tal, virar uma larva, esse tipo de coisa, ou você vai alcançar o seu despertar. Né? Quando ela é meticulosamente bem engedrada, articulada, direcionada, ela leva para esse fim. Ela leva essa consumação. Então, a princípio, parece que a magia do caos é uma coisa muito fácil. Muito fácil, justamente por conta de um determinado aspecto lúdico e tudo mais. Mas não é assim. E quanto mais você adentrar na coisa, a coisa vai ficando mais... Ela vai se adensando, ela vai ficando mais forte. As resistências a você ter que ultrapassar, que no caso é o alimento constante do seu percurso, né? Porque, assim, não há estritamente, de fato, nenhuma hierarquia no sentido formal, tá? No sentido formal. Mas a partir do momento que você entrou seriamente no jogo, vai se apresentar uma hierarquia que se sustenta pela magnificência do poder, pela vontade de poder. Então é uma guerra você com ele, então. E aí você tem que sustentar, isso é o tempo todo, né? Com o universo e tudo mais. Assim, você não tem, você descarta aqueles elementos que são próprios do ocultismo convencional, mas isso não elimina de você a responsabilidade, né? Saber que você está lidando com coisas perigosas, inclusive. Não é uma coisa, né? Que podem até eliminar você como mônada, como consciência crítica. Ele te elimina para sempre, né? Porque assim, o mago caótico,
ele se submete a processos incessantes e infinitos de descondicionamento, que são conhecidos como experiências antinômicas, antinomismo. Então, por exemplo, ele experimenta aquilo que ele repudia, né? Que é a maior forma de você superar, né? Porque você seus limites. você vai vivenciar o oposto, o complexo, e reconhecendo a legitimidade dele. E ao mesmo tempo também esvaziando a sua certeza. Também. O objetivo de dominar... encerrar as crenças. De ultrapassar as dualidades, a díada, a dicotomia, né? Até mesmo no sistema de Sper, ele coloca o dois, o duplo, né? A dualidade saindo do zero, né? E retornando ao zero. Então, aí, se você está como um profano, você está submetido às cadeias arbitrárias do bem e do mal, as polaridades. Né? Se você se assenhora delas, você não está mais submetido a elas. Você domina elas, é o contrário. E isso é o que um verdadeiro magos, ou um magos do caos, propriamente dito, ele vai buscar alcançar isso aí. Agora, são poucos os que realmente conseguiram alcançar a mestria da autogeração de uma potência em si genuinamente mágica. Não são muitos. Né? Você vai encontrar um monte de gente, que, por exemplo, multidões até que pratica a coisa, na sua formalidade. Mas aqueles que realmente... venceram tudo isso? São poucos, são sempre poucos, cara. Não tem multidões. E mesmo porque é uma coisa muito preciosa, nunca você vai encontrar em linha de montagem. É sempre raro, é sempre restrito, né? Mas é interessante. Assim, vale... A questão Então, eu falei que não tem uma hierarquia estritamente formal. Porém, o próprio concurso, a própria batalha por alcançar o conhecimento e a prática efetiva da coisa, ela vai delimitar, sim, uma escala, aonde vai ser delimitada pela magnificência da onipotência, do poder, do próprio poder encarnado. Por quê? Porque o caos original, ele é titânico. Ele é titânico. Na antiga Grécia existia um termo chamado de híbris. É quase que indestrutível. Híbris, para os antigos gregos, era uma lei inviolável em relação aos deuses. Se você, por exemplo, se rebelasse contra qualquer deus grego, né, olimpiano e tal, você sofria a desgraça da híbris. Eles vinham para cima. Né? E a magia do caos, ela implica nisso. Você vai encarar a híbris. Por quê? Porque você vai encarar, vai comungar, né, com o titanismo do caos, né? A onipotência do caos. Né? E aí é isso, você vai ter que enfrentar os limites impositivos do mundo para poder acessar isso aí. Isso já é um processo mágico, em conseguir fazer isso. Né? Então, por isso que eu estou falando que não é uma coisa simples ou fácil. Não é qualquer cretino que vai ter a elegância de sustentar que é de fato um magista do caos. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. E você pode se considerar o que? Um guru dessa história? Para você poder levar esse conhecimento? Não sei como é que chama essa história. O guru não é bem a palavra apropriada, mas assim, lógico, eu tenho condições e tenho mestria, sim. Você conseguiria arrebanhar um pessoal que está interessado nisso e conduzi-los aí para a iniciação, por exemplo? Sim, mas tem bastante. Assim, procurem e façam bastante comparações. Vocês podem, inclusive, questionar tudo que eu estou falando. Porque essa é a questão, né? E também observar o fundamento de tudo que eu estou falando. Né? Eu não estou caindo em nenhuma contradição. Aliás, a magia do caos pode mexer com contradição o tempo todo. Ela tem esse poder também. Né? Só que não é um papo furado, cara. O cara assim, a questão da magia do caos ela é muito pragmática. Por exemplo, o que interessa na magia do caos é um dado sistema que funcione. Por exemplo, já tinha falado da metacrença de que a crença é ferramenta. Né? Essa é uma questão básica, que define bem a magia do caos, não importa qual o tipo de magista, com a sua peculiaridade, a esteja praticando. Né?
a questão do debate, por exemplo, acalorado que tem no mundo do ocultismo, ela diz respeito, por exemplo, assim, essa forma de criar um círculo mágico está correta, e as cores que eu uso estão corretas, e o estilo tal, tem esse tipo de coisa. Que para a magia do caos é um debate inútil, porque o que interessa para a magia do caos é a eficácia. Funciona? Funciona. Por exemplo, eu posso selecionar métodos voodoo de feitiçaria. Eles funcionam para mim? Então é isso que interessa. Percebe? Então, assim, há uma ênfase na questão do pragmatismo. Se funciona, é mantido. Se não funciona, pode ser descartado. Vai ser descartado. Né? Como o magista do caos ele consegue usar sistemas de crença, não importa, mesmo que sejam contraditórios entre si, com mestria, ele fica absolutamente preparado para qualquer situação. Qualquer situação que ele estiver vivendo, ele vai saber o que fazer. Esse é um dos lados positivos dessa história. Exato. Se você tivesse que colocar os lados positivos e os negativos de não se fazer bem essa... É que assim, o lado positivo e negativo, por exemplo, o caos, ele lida com a moralidade suprema. Ele não se prende a essas questões morais que o ocultismo convencional se prende. Entendeu? Ele não se prende, tá? Então, assim, o que você pode chamar, entre aspas, de negativo, alguma coisa que demande falha que te leve à ruína. Então, é nesse ponto. Aí sim, tudo aquilo que te leva ao sucesso, né? Né? Porque é interessante que Crowley, ele falava, sucesso é a tua prova. Agora, um dos motes da magia do caos, que é bastante usado até hoje, é a frase, nada é verdadeiro e tudo é permitido. Né? Nada é verdadeiro em que sentido? Tudo é ilusão, tudo é ótica. Nada é verdadeiro, ilusiva. Tudo é permitido. É uma frase enigmática. Por quê? Você pode encarar ela filosoficamente, de uma maneira mística ou de uma maneira mágica. Se você encarar ela de uma maneira mágica, vamos dizer que eu torno tudo, eu faço o cosmos não ser verdadeiro, pela magia. E a minha vontade se apresenta como verdadeira. Percebe? Mais ou menos isso? Então assim, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Né? É uma frase atribuída a Hassan ibn al-Sabah, que era o líder da Ordem dos Assassinos. Na verdade, a gente não pode usar muito a mente concreta em cima disso, porque ela não vai funcionar. Não, porque, na verdade, o papel da magia do caos é destruí-la o tempo todo. É usar todos os meios possíveis para destruí-la e neutralizá-la. Para criar o vácuo que permite a realização da magia. Porque ela não se constrói no plano concreto. Esse vácuo, os magos aí modernos... Cartesiano, que eu quero dizer. Não se constrói no cartesiano. Totalmente. Esse vácuo, os magos modernos do caos chamam de gnose, estado de gnose. Que é legal, não está errado. Embora, logicamente, o assunto do gnosticismo seja bem também amplo, mas não está errado. Mesmo na sua etimologia original, ela designava isso. A palavra vinha de gnana, que vinha de ginana, que vinha de meditação em indiano, né? Então a questão é essa, a questão que prima pelo pragmatismo, né? O que funciona. Essa frase que eu citei do Hassan, é de fato de Hassan ibn al-Sabah. Quem introduziu essa frase na magia do caos foi o William Burroughs, um poeta, escritor e poeta. Ele escreveu um livro aí, Crimes e Paixões. Ele era ligado também ao movimento beat. Ele era um poeta marginal. E ele também deu a sua contribuição à magia do caos. Tá, outra questão interessante. O símbolo conhecido da magia do caos, ele é chamado de caos-esfera. Que é uma esfera cortada, que expande 8 flechas. 8 flechas. Né? Tem uma bola e saem, né, 8 flechas. Que tem a ver com aquele papo que você começou a conversar agora há pouco aí, né? Isso. Sobre os 8 princípios e tal. Esse símbolo é interessante. É legal até falar isso, porque os cauístas que assistirem isso aqui, é legal como uma informação interessante para eles. Esse símbolo, ele não foi criado pela IoT e nem pelo Peter Carroll, tá? Nos anos 60, 1964, um escritor de literatura fantástica do gênero espada e feitiçaria, chamado Michael Moorcock,
ele lança uma saga, né? Uma saga de Elric, né? Que começa com... Como é que é? Começa, que se eu não me engano, com o Navegante nos Mares do Destino, tá? E vai combinar com esse livro aqui. Assim, esse livro, ele é o último da saga, tá? Chama Stormbringer, A Espada Diabólica. Aqui no Brasil, essa edição aqui, ela é de 1975, tá? A editora Generale, ela começou a publicar a saga dele. Eu não sei se eles vão concluir, se vão... Só publicaram 2 volumes, eu não sei se eles vão dar andamento. Se conseguirem esses 2 volumes da Generale, procurem esse aqui nos sebos aí virtuais, para conseguir ver o final, tá? Então, a Caos Esfera aparece neste livro aqui, na Espada Diabólica. Né? O que acontece, que é interessante e genial da parte do Peter Carroll, é que no livro Liber Nu e Psiconauta, ele dá uma explicação geométrica para o símbolo, para definir o caos. Né? E o que ele fala? Eu teria que olhar aqui, vamos ver se eu consigo achar. Se consigo achar rápido, tá? Tá, senão quando você lembrar, Tá. você comenta aí. Assim, ele faz uma articulação intelectual, porque o Peter Carroll, ele também é um físico, né? Além de magista. E ele dá uma explicação genial para a definição de caos. É o símbolo que define o caos, né? Não, tudo bem, se você não conseguir encontrar agora. Exato. Então, assim, é legal para ir entendendo a somatória de tudo. Agora, o que é interessante nisso? Tá, eu estou aqui descrevendo, ou resumindo aqui parcamente a situação histórica de como que isso acontece, como que isso vem à tona, mas isso não é o tudo, tá? Isso não é o tudo. Nesses anos todos de experiência com magia do caos, eu entendi que a coisa é muito mais antiga, ela é muito mais ampla, entendeu? Ela vai acontecendo, não é coincidência que pessoas vindas de latitudes diferentes vão se juntando e configurando isso, né? Por exemplo, eu dei aqui o exemplo do Michael Moorcock na literatura fantástica. Você vai pegar também H.P. Lovecraft, né? A mitologia Lovecraftiana é totalmente caótica. Você falou, né, sobre isso na nossa live, lembra? Sim, quando aparece os deuses, por exemplo, como nós podemos entender os deuses do caos, por exemplo, né? Os deuses do caos, a princípio, os magos caóticos, eles adotaram alguns deuses, por exemplo, como o da sociedade discordiana, que ergueram um culto a Eris, que é uma deusa caótica por excelência, né? Se incorporou também a figura do Baphomet templário, porque ele é uma forma panteística do todo, e ele é altamente utilizado. Até na IoT existe a chamada Missa do Caos, que tem uma sessão que é um culto focado no Baphomet. Exatamente. Né? Então tem isso, né? Tem vários assim... Agora, a coisa não para por aí, porque você pode incorporar qualquer deus, que exista ou que não exista. O Mago do Caos, ele pode mexer, por exemplo, com os seres que aparecem na obra do Tolkien, se ele quiser. Ou de qualquer obra de imaginação. Né? Onde que entra, se é que entra a árvore da morte da Cabala aí? Então ela entra nos processos primigênios do caos, naquilo que antecede a própria criação. Né? Porque você tem a árvore da vida e tem a árvore da morte. A árvore da morte mexe com as clifotes, com as clifas. E elas são regidas por arquidemônios. Então é uma espécie de anti-universo, né? Então tem tudo a ver, tem tudo a ver. Esse também é um fator do caos. Né? Essa tendência, digamos, para o sinistro, ela se deve pela própria natureza. Embora qualquer magista do caos pode falar, não, mas o caos está além do bem e do mal. Nossa, de fato tá, mas assim, ele tem esse elemento aterrador. Aonde eu estou falando que, por exemplo, a mitologia Lovecraftiana os expressa muito bem. Quando você pega, por exemplo, Azathoth, que é o olho do deus cego e louco do caos, o sultão demônio do caos. Você vê essas expressões, são seres
São seres assim muito antigos que foram relembrados e reevocados. Entendeu? Isso é também manejado na magia do caos. Entendeu? Então, mas imagina a grande massa que a gente conhece do planeta está muito longe dessa questão, imagina, de entender esse processo que é Eles completamente... estão longe, mas não é- nem por isso eles são isentos desse tipo de coisa. Porque se você mexe com coisas que alteram o universo, tudo vai ser afetado. Uhum. Tem um conceito interessante na magia do caos que é conhecido como Pandaimonium. Pandaimonium. Isso aí os magos caóticos sabem, eles sabem porque estão familiarizados com isso. O que vem a ser o Pandaimonium? O Pandaimonium, para os magos caóticos, é a aniquilação de toda a informação, de todo o conhecimento, energia, né, leis de causalidade, tudo, e seus veículos, numa singularidade inominável, que eles chamam de caos. Uhum. Né? Esse pandaimônio, continuamente evocado, ele visa aniquilar todas as limitações que a ordem, a razão, a lógica e o propósito impõem e trazer à tona a magia pura em estado indiscriminado. E isso acontecendo, você vai agir no sentido da mitologia fantástica. Tudo aquilo que você vê em histórias, Em filmes, filmes. da magia acontecendo instantaneamente, vai acontecer. Isso é interessante. Entendeu? A feiticeira atingiu esse estádio, por exemplo. Exato, feiticeira de estado. Assim, você vê isso, você vê em filmes e tal. A gente também, né, Os brincando. heróis. A gente também, né, Zé? Também, você vê Aquela que a gente aparece e desaparece, né? também, o X-Men. Aliás, isso acontece também. Só que assim, como a coisa é complicada e vai longe, mas assim, os véus eles são mantidos. Então aquele que não atingiu um estado De consciência. aliás, Lovecraft, ele falava que esses mistérios só seriam compreendidos por aqueles cuja mente fosse composta pelo gás das nebulosas espirais. Traduzindo o que ele quer dizer, só vai entender aquele que tiver a mente como a substância adequada ao entendimento. Aí você vai lá, e se não tiver? Se não tiver, tudo bem, não precisa se desesperar, mas você vai ter que conseguir criar essa transmutação. Criar essa transmutação em si para poder compreender. Se você não compreender, você não vai conseguir entrar e se transfigurar. E se tornar a coisa. Que na verdade seria o caminho sem volta de todo mundo, né? Exatamente. O caminho sem volta que na verdade pode demorar ainda milhões e milhões de anos até atingir um estágio dessas condições, né? Sim, sim. Porque a pessoa, imagina, para a pessoa quebrar hoje esse padrão que ela está acostumada, tudo muito cartesiano, as religiões ainda afiadas com a questão financeira. Isso aqui também, isso nem, assim, aos aspirantes, a meus alunos, fiquem claro uma coisa, isso aqui não impossibilita em nada os processos que, por exemplo, eu sou, como é que se diz, altamente capacitado a dar, né? Por exemplo, se eu for ensinar tantrismo, é tantrismo e pronto, tá? Embora de qualquer maneira está interligado ao caos também, não tem como escapar. Quando eu ensinar magia egípcia, a mesma coisa. Aliás, a magia egípcia ela tem sim um atavismo terrível aí nessa história, porque vamos recapitular. Sper, ele também foi influenciado pela magia egípcia. Você fala no começo. Exato, o sistema que ele usa para reificar, reevocar atavismos é de origem egípcia. Os egípcios, para quem já acompanhou alguns programas antigos onde eu explanei o assunto, eu mesmo defini ela como uma metamagia que controla magias. O que é uma magia do caos também. Também, por quê? Porque a magia egípcia, ela vai, a matriz de domínio, de conhecimento dela, é o que existe antes da criação. É o próprio inominável, é o próprio caos. Entendeu? Então ela domina isso aí. Aliás, foi o primeiro sistema humano a fazer isso. Né? Então o que acontece hoje é uma reatualização, obviamente, porque a magia do caos ela incorpora indiscriminadamente qualquer sistema de crença. Ela pode se apoderar de tudo, da internet, da informática, da cibernética, da neurolinguística, né? Da semiótica, da psicanálise, da psicologia, de qualquer forma de ciência, de qualquer forma de religião, e a subverte.
Agora, quando ela subverte, e ela só subverte pela magia, ela está inequivocamente fundamentada na feitiçaria, que é o atavismo básico da magia do caos. Isso aí até o próprio Peter Carroll admite isso. Então tem muita gente fazendo coisa errada mesmo, né? Ah, sim, você tem que saber você tem que saber onde você está, logicamente, pisando, né? Você está pisando, quais são os meandros, a coisa, né? Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? O discordianismo, que é muito interessante, eles usam uma forma afiada de humor negro o tempo todo, que é a marca da magia dos caras. Né? Agora, quando você pega um espertalhão tentando imitar eles, não tem a mesma força. Por quê? Porque ele é um macaco de Tote. Ele é um mísero macaco de Tote. Um imitador barato. Não tem poder, não tem elegância. E, diga-se de passagem, é vergonhoso, né? Você passar por um papelão desse. Então, é o que eu sempre falo. A singularidade, a originalidade, ela é tudo na magia. Ela é o fundamento. É através dela que você apresenta a sua autoexpressão. Assim, você prova, entre aspas, né? Aqui você veio, o que você está fazendo. Mesmo que você não queira aparecer, também tem isso. Tem pessoas que são discretas, não aparecem nem nada. E você também pode aparecer sem aparecer. Tem essa, como eu faço. Entendeu? Você também comigo faz aparecer e desaparecer aqui no programa, né? Também, a gente usa o nosso truque a nossa trilha sonora. A nossa pizzaria. De filme B dos anos 60, de ficção científica. É, o seu barulhinho que você faz a sua trilha sonora. Esse aí, né? barulhinho aí eu peguei dos filmes do Irving Allen. Porque é o que faz aparecer e desaparecer, que ele usa. É ele que faz o barulhinho aqui, né? Exatamente. O sonzinho, né? Então, Bom, Zé, tem mais alguma coisa sobre a magia do caos que você acha fundamental colocar para o pessoal? É mais uma introdução. Nós podemos explanar, se o pessoal tiver perguntas, pode dirigir a mim, qualquer pergunta. Né? E a coisa é fascinante, assim, é um mundo interessante. E aí estenda, né? Procurem saber, pesquisem na internet, comparem com outras entrevistas de outros autores, né? Questionem, é muito profundo, não é uma coisa pueril, não é uma coisa que se presta ao rebaixamento do ato dos macacos de Tote. Isso eu tenho a dizer. É uma coisa que tem que ser levada ao nível de excelência. Se a magia do caos, e quando a magia do caos, como um todo, for levada ao nível de excelência, ela vai chegar no que o Michael Moorcock descreve em Stormbringer. Né? Aqui vocês vão encontrar diálogos assim, excelentes, né? Discutindo a questão do que é real, do que não é real, sobre o vazio, sobre a magia, sobre a selvageria, e o ato indomado da magia, tá tudo aqui, né? Então é isso, a princípio, né? Para dar uma introdução na coisa. Legal, poxa vida, ficamos aí com mais um tema muito bacana. Como a gente tem uma live, vamos para lá, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa live com vocês aí, falando sobre a Atlântida e Civilizações Fantásticas. Então vocês vão curtir também esse tema que é muito bacana. Legal. Um abraço a todos, hein? Ficamos Valeu. por aqui, então, com esse mais esse tema. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Obrigado a você, imagina. E vamos fazer nossa saída estratégica, né? 1, 2 e...